E Nicodemos conhecia, decora a palavra de Deus. E ele fica sabendo de Jesus. E ele vai até Jesus e diz assim: Senhor, eu reconheço que tu és o enviado de Deus, mas tu estás dizendo que é preciso nascer de novo para que tenhamos a vida eterna. Mas não é possível, Jesus, voltar novamente ao ventre da minha mãe. É possível, irmãos, voltar ao ventre da nossa mãe? Não. Mas o Senhor olha com todo amor no olho daquele homem e diz: só nasce de novo pela água do Espírito. Nós possamos nascer nessa noite dentro do útero trinitário de Jesus, se nós quisermos, se nós nos abrirmos nesta noite à ação de Deus. Deus quer fazer de nós homens e mulheres renovadas, mas para isso é preciso que nós nos convertemos a Ele. É preciso que nós tenhamos um impacto com o Senhor nessa noite. Eu preciso me abrir a esse impacto, porque quando eu tenho esse impacto com Ele, eu não vou ser mais a mesma, eu não vou ser mais o mesmo. Então pegue na mão do teu irmão ao lado agora. Mesmo diante da idade que nós temos, o Espírito traz um renovo. Deus, Ele renova todas as coisas. Deus, Ele faz novo todas as coisas ao tempo todo. Para isso eu preciso deixar, como Nicodemos quis. Ele abriu o seu coração a Deus, e Deus fez ele um homem novo, um homem restaurado. Como já nós vamos ler a palavra de Paulo, um dos pilares da nossa igreja, este apóstolo, cheio do poder do Espírito, que vem falar da palavra de Deus com tanta ousadia, porque ele deixou Deus tocar nele, ele deixou ser renovado, ele quis nascer de novo da água do Espírito, e isso nós precisamos querer. Fecha seus olhos agora. Fecha seus olhos. Pega na mão do irmão do lado, fecha o corredor. Seja a mão de Deus essa noite. Deseja ser criança agora. Isso. Vamos mais profundo. Desejo ser um embrião. Entrar no ventre trinitário do Senhor, neste ventre que nos dá vida, nesse vento impetuoso que Deus sopra sobre nós agora, que nos leva a ser renovado. O Senhor traz ao meu coração quantas pessoas chegaram aqui tristes, abatidos, que choraram o dia todo, cansados, pessoas que estão vivendo abatimento, pessoas que precisam viver a conduta de Deus. O Senhor traz ao meu coração nesse momento. Eu não posso sair daqui deste grupo de oração da mesma forma que eu cheguei. Eu preciso Deus tocar em minha vida. E para que Ele toque em você, meu irmão, minha irmã, é preciso que você se abra. Que não seja apenas mais um momento, que não seja apenas mais um
Apresentar a Ele o teu pecado. O pecado tem nos assolado. O pecado tem nos levado para baixo. Tem nos trazido à morte. Ah, meus amados. Mas existe um Deus que nos leva à vida eterna. E para contemplar essa glória nessa noite, é só por Jesus Cristo. E Ele está aqui nesse lugar. E Ele já se faz presente aqui no meio de nós. Ele passa visitando muitas mulheres agora. Ele passa visitando corações aqui. Deixa Ele te visitar. Seja impactado agora pela presença dEle. Ele te visita agora de uma forma extraordinária. Ele te pega sobre o colo. Ele sana as tuas feridas. É como uma criança que está sob o balanço. E a mamãe balança para lá e para cá. Jesus está fazendo isso conosco nessa noite. Ele está nos balançando. Isso. Para que a alegria dele venha. Para que o renovo dele venha. E cada vez que nós somos balançados, o sopro do Espírito vem sobre nós. Ele sopra. Ele nos leva para lá e para cá. É necessário. É necessário muitas vezes que nós somos levados para frente. É necessário muitas vezes que nós somos empurrados para trás. Para que pegue a unção. Para que nós chegamos à vida eterna. Para que nós chegamos à glória celestial. É isso que o Senhor está fazendo agora. Vem, Senhor. Vem, Senhor, embala-nos agora. Embala-nos no teu coração. Embala-nos agora com tuas mãos, Senhor. Nos envolva-nos agora. Tira, Senhor, toda a frustração, Senhor. Tira tudo aquilo que nos leva para baixo. Todo o pecado, Senhor. Toda a prontidão, toda a acusação. Para que sejamos lavados agora. Lavados no teu sangue. No teu sangue que nos purifica. No teu sangue que nos renova, Senhor. Vem, Senhor. Nós te suplicamos agora. Nós pedimos agora uma porção redobrada do teu renovo. Do ar que suspira sobre nós agora. Me leva, Senhor, a entrar no teu útero. Me leva, Senhor, a contemplar as paredes deste útero que o Senhor me coloque agora. Me coloca, Senhor, porque eu quero entrar. Me faça, Senhor, novo. Me faça nova, Senhor. Dá um abraço bem gostoso em você mesmo agora. Isso, bem forte. Nós somos carentes de abraço. Nós somos carentes. Deus, primeiramente nessa noite, minhas irmãs, meus irmãos, o nosso pecado não pode ser maior do que o amor de Deus. O nosso pecado não pode ser maior do que a graça. O nosso pecado não pode ser maior do que as forças que habitam em você. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja Deus. E adorado seja teu santo nome. Pode voltar ao teu lugar. Meu nome é Michele, enquanto vão abrindo a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 em diante. Na página 1423 da Ave Maria. Enquanto vão abrindo a palavra de Deus, aquele que não trouxe, partilha com o irmão que trouxe ao lado, porque quem cura e que liberta é a palavra de Deus. Precisamos converter-nos diretamente ao Senhor pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos convence, porque Ele é o Verbo está no meio de nós. A palavra é Jesus Cristo. Então, quem não trouxe a palavra nesta noite, a semana que vem traga Jesus junto com você. Não tem como ser cristão, não tem como andar nessa vida errante de lágrimas sem andar do lado de Jesus. Então, a palavra de Deus tem que andar sobre as nossas mãos. Porque se ela anda sobre as nossas mãos, é porque nós colocamos ela inteiramente no nosso coração. Amém? Amém. Porque nós enxergamos os cristãos, aqueles que andam com Jesus
Aquele que anda com a palavra de Deus, ele é inteiramente de Deus, ele é inteiramente do Senhor. Nós reconhecemos de longe aqueles que são de Deus, né? Antigamente o povo falava assim: nossa, aquele ali é evangélico, ele anda com a palavra de Deus. Mas quem disse que nós, católicos, também não somos evangélicos? Nós somos evangélicos e marianos e consagrados. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E nós somos consagrados a ela. Amém? Eu me chamo Shelly, sou do grupo Cristo do Mundo do Decanato de Cambé. Sou missionário, estou na Renovação Carismática Católica há 19 anos. Estou na diocese, vou fazer agora 6 anos que estou na diocese. Tenho um filho de 18 anos, uma filha de 13 anos. Sou casada com Paulo César. Amém? Glória a Deus. Tenho 38 anos. Aleluia. Então, pega comigo na palavra, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aonde vem nos dizer sobre a conversão de Paulo. Paulo é um dos pilares da nossa igreja. Grandiosíssimo a ação de Deus que aconteceu na vida deste homem. Veja bem, versículo 1. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguindo essa doutrina. Versículo 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem és, Senhor? Respondeu ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo atônico, diz-lhe: Senhor, queres que eu faça? Respondeu o Senhor: levanta-te, entra na cidade aí, até será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Repete comigo assim: não via nada. Não via nada. Tomaram pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Quando o Senhor trazia essa palavra, a qual o irmão me passou pela missão do grupo nesta noite, nós conhecemos a história de Paulo, sim ou não? Conhecemos. E sabemos que Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele estava a caminho de Damasco para perseguir e matar os discípulos. Paulo ele era um homem conhecidíssimo da palavra de Deus, sobre as doutrinas. Doutorado, tinha 3 faculdades, um homem inteligentíssimo, que conhecia as leis e os mandamentos de Deus. Mas o que acontece com Paulo? Ele não acreditava que Jesus Cristo ele era o enviado de Deus. Ele não tinha sido impactado com a presença de Deus ainda em Jesus Cristo. Veja bem, amados, quando nós falamos de Paulo, nós temos que falar também lá do Antigo Testamento, desde o primeiro livro de Gênesis. O pecado entrou no mundo. Nós estávamos no Jardim do Éden, que significa Jardim das Purezas. Nós estávamos lá. E devido ao pecado, nós fomos expulsos para o mundo das impurezas. Devido ao pecado. E o pecado começou a nos levar à concupiscência do mal. Os nossos corações começaram a ficar endurecidos pelo pecado. Paulo mesmo vem nos dizer a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o preço do pecado é a morte. E nós ficamos nesse versículo, que o preço do pecado é a morte. O povo estava na escravidão de morte. O povo
430 cordeiros imolados pela expiação no Antigo Testamento sobre os nossos pecados. Deus vendo então que Satanás, mesmo assim, continuava a assolar o povo dele, um dia teve uma reunião lá no céu. Oh, glória a Deus! São Miguel resolveu chamar Jesus e disse assim ao Senhor: Senhor, tu está vendo teu povo na escravidão de Satanás? O pecado tem assolado, a enfermidade tem chegado, a maldição tem exterminado o nosso povo. Então Jesus, Deus e o Espírito Santo pegam uma reunião ali. Então o Yeshua, nosso Deus, diz assim: vou enviar sobre a terra o meu filho amado. E ali uma divindade santa expiará todo o pecado que há sobre nós. E ali aconteceu. Jesus, o Cordeiro imolado de divindade, encarnou no ventre de Maria, todos nós sabemos. E ali acontece a grande salvação da humanidade. Ali Deus veio para salvar nós de todos os pecados, de toda a maldição. E o povo de Deus ainda está sendo assolado, meus irmãos. O povo de Deus ainda tem caído na tristeza, na miséria, no desânimo. Sabe por quê? Porque não tem sido impactado por Jesus. Eu dizia no retiro de mulheres, a qual estava eu, a Paulina e a Madalena pregando este final de semana para as mulheres, que o profeta Isaías nos diz no capítulo 29, no versículo 13, que o povo louva a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Assim Paulo estava. Paulo louvava a Deus com os lábios, mas não conhecia o verdadeiro Deus, porque ele não tinha sido impactado pela presença de Deus. Ele estava em pecado, ele estava perseguindo o povo de Deus. E hoje quem está perseguindo o povo de Deus é Satanás ainda pelos nossos pecados. E nós vamos esquecendo deste sangue que já nos lavou, que nos purificou. Por quê? Porque o nosso coração está longe de Deus. Estamos vindo à igreja, estamos vindo ao grupo de oração, estamos rezando o Santo Terço com os nossos lábios, mas o nosso coração não está cheio da presença de Deus. E Deus trazia ao meu coração nesse momento que eu rezava por esta pregação nessa tarde. Em Efésios capítulo 5, versículo 16 nos diz assim: vigiai, pois, com cuidado sobre vossa conduta, que ela não seja a conduta de insensatos, mas de sábios. O Senhor trazia ao meu coração para que nós possamos vigiar as nossas condutas. Mas como assim? Qual era a conduta de Paulo? Paulo, ele era um homem bravo, um homem que tinha um caráter muito difícil, muito fechado. Ele tinha autoridade sobre tudo. Ele queria tudo da forma dele. Como? E tudo seria da forma dele, como ele era. Porque ele era um homem bravo, ele era um perseguidor. E devido ao caminho a qual ele começou a percorrer, que era o caminho de Damasco, para achar ali os discípulos para matar, porque ele já tinha pedido a carta, o Senhor desce como uma luz resplandecente na frente dele e lhe dá a cegueira. E a palavra vem nos dizer que ele ficou 3 dias cego, com a luz de Cristo. Você sabe o que Deus está querendo falar para mim e para você nesta noite? Que é preciso que nós ficamos cegos para o mundo. Naquele momento Paulo ficou cego para o mundo. Paulo ficou cego diante do pecado que ele estava cometendo. 3 dias. Deus permite a cegueira para que ele nos dê a luz no Espírito, para que enxergamos as grandezas dele, para que nós
igreja, chega no grupo de oração, lá em casa também. Primeiramente, eu preciso começar a minha conversão do meu caráter, para que eu possa reconhecer Jesus como o único Senhor da minha vida. Eu preciso deixar que Jesus entre ao meu coração com a mansidão, com a verdade ao meu coração. E quando Deus colocava vigiar as vossas condutas, nada de palavrinhas levianas, nada. Basta qualquer palavrinha, nós já estamos partilhando. Eu vou ser mais amável agora. Nós estamos partilhando da vida do irmão. Hoje eu sou uma, agora eu estou pregando, daqui 20 minutos eu já sou outra. Eu não sou a mesma pregadora que eu estou pregando aqui. E Deus não se agrada. O coração de Deus tem chorado, porque eu não tenho me convertido inteiramente. Eu tenho falado com meus lábios, mas o meu coração não tem sido entregue a Jesus. Eu preciso entregar o meu coração a Jesus, porque Paulo veio nos dizer, oh glória a Deus, lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, eu preciso ser imitadora de Cristo Jesus, eu preciso ser imitador de Cristo Jesus, e imitar ao Senhor, eu preciso andar na santidade, na posição que Deus me colocou. Eu não posso andar como homem e mulher velho, mas eu preciso andar como mulher e homem renovado pela ação do Espírito Santo. Porque quando realmente eu conheço a Jesus e eu proclamo que Jesus é o Senhor da minha vida, eu não serei mais a mesma pessoa, desde que você não esteja vivendo aquilo que Ele está te dizendo. Desde que você não esteja vivendo aquilo que o Senhor está te pedindo. Desde que realmente o teu coração não foi impactado pela presença dEle. Eu preciso deixar que Jesus impacta meu coração, para que eu converta a Ele, como Paulo foi impactado pela presença de Deus. Houve a cegueira do pecado, mas houve a luz do Espírito daquele homem, se tornou um grande homem de santidade. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Pega comigo em Eclesiastes capítulo 17, versículo 21. Eclesiastes, capítulo 17, versículo 21. A palavra vem nos dizer: converta-te ao Senhor, abandona teus pecados, ora diante dele, diminui as ocasiões de pecado, volta-te para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus. Permanece firme no estado em que Ele te colocou, na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Repito, anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. Irmãos, eu preciso estar vigiante. Eu preciso vigiar a minha vida. Porque em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 vem nos dizer: vigiai-vos, que vosso adversário anda em redor de nós como um leão que ruge para vos devorar. O demônio anda em volta de nós para nos devorarmos. Nós precisamos estar vigilantes e vigiar na palavra de Deus, estar vigilante nas minhas condutas, no que eu falo, no que eu fiz, como eu caminho, quem eu sou realmente, o que eu estou fazendo para agradar a Deus. Hoje, a medicina, os psicólogos acharam um interdito, aí eu vou falar algo que não se toca, impuro, sobre bipolar. Ser bipolar, agora eu sou uma, daqui a pouco eu já sou outra. Não tem como, irmãos. Se eu sou de Deus, eu tenho que viver a semelhança de Deus. Eu tenho que me colocar na posição que Deus me colocou. Eu tenho
Receba a cura, receba a libertação. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está tocando na tua família, o Senhor está tocando no vício, o Senhor está tirando do cigarro. Todo mundo gosta dessa pregação, eu também gosto.